Leitura diária. Livro de Jó, capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumento selvagem no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragens nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios, pela falta de roupas. Passam a noite nus, não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pela chuva das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro, mas Deus não vê mal nisso. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim, como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca, embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Amém? Para refletir, em seu sofrimento, Jó acabou construindo um conceito sobre a sorte do justo e do ímpio. Sua inquietação por justiça era reforçada pelo descaso e maldade cometido contra os pobres e necessitados, e pela prosperidade de seus algozes. Porque o Todo-Poderoso não designa tempo de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias? Há um clamor pela urgente necessidade de entender os propósitos de Deus e de ter uma resposta
quanto às injustiças cometidas. Por mais que Jó confiasse no justo julgamento de Deus, ele o teve por demais demorado. Este questionamento não foi levantado apenas por Jó. O profeta Abacuque, por exemplo, diante da apostasia e corrupção nacional, julgou tardio o juízo divino. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque 1, 2, 4. Apesar de serem homens e mulheres escolhidos por Deus para um ministério sagrado, os profetas eram os que mais sentiam e sofriam os resultados da injustiça. A demora em todos os aspectos da vida é vista pela humanidade como um mal a ser evitado. O relógio nos mostra constantemente que há um horário a ser cumprido e, a depender da situação, minutos de atraso podem resultar em perdas irreparáveis. Mas será que o dono do tempo atrasa em seus desígnios? Será que Deus demora em realizar a sua justiça sobre a terra? Estamos vivendo nos dias em que o apóstolo Pedro advertiu que surgiriam escarnecedores com os seus escárnios, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo a Pedro 3, 3 e 4. Mas a resposta dada pelo Espírito Santo ao apóstolo deve ser a nossa certeza de que Deus não atrasa, mas espera. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo a Pedro 3, 9. Ainda que pareça tardio o cumprimento da derradeira promessa, ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, 3. Assim como Jó foi retribuído no tempo determinado e Abacuque teve uma resposta à sua queixa, Deus tem designado o tempo perfeito para nos dar a coroa da vida, e qual o Senhor prometeu às que o amam. Tiago 1, 12. Diante das injustiças deste mundo hostil, confiemos naquele a quem pertence a vingança. Romanos 12, 19. Que a nossa mente não fique a divagar em tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, 7, 8. E seremos testemunhas de Jesus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Segundo a Pedro 3,12. É certo que os sábios entenderão. Daniel 12:10. Que estamos muito perto do retorno do nosso Salvador. Logo ele virá nos buscar, mas que até lá nossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. A fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Amém?